Tudo bom, pessoas? Meu nome é Matheus, sou um colecionador de HQs e esse vício já me dominou. Sejam bem-vindos. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e já deixem o like nesse vídeo também. E muito obrigado por aqueles que se inscreveram no canal, isso me ajuda muito. E ative o sino para receber notificações de novos vídeos e rumo aos 400 inscritos, será que dá? Nesse vídeo vamos continuar contando a história desse arco inicial de Absolute Caçador de Marte, com Absolute Manhunter 2 de 12. Então se você não viu a parte 1, eu vou deixar no card aqui em cima. E se você quiser saber mais sobre esses novos personagens do universo Absolute da DC, eu recomendo que veja Absolute Batman, Absolute Mulher Maravilha e Absolute Superman, já finalizados aqui no canal. No final desse vídeo eu vou deixar duas playlists para que vocês olhem, ok? Vamos ao vídeo. Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What they call it? Nossa história começa em uma casa, uma sala, com um casal morto. Enquanto na TV da sala, um programa de TV acontece. Vemos um homem ensanguentado no quarto, admirando pôsteres sobre ETs com teorias da conspiração. Em sua volta, recheado de armas. Nisso vemos John fumando, não acreditando o que está acontecendo. John diz que está ficando louco e que marcianos não existem. O alien diz que é impossível John resistir. John manda a fumaça em forma de alien calar a boca. John diz que precisa voltar ao hospital para ver o que está acontecendo com ele. John vê o marciano em todos os lugares, inclusive no jornal. John pega o jornal de um homem na rua e diz que não está entendendo nada e pede que o deixem em paz. O alien sai do jornal e pede que John se acalme, e tocando em sua cabeça, faz John se lembrar da lua de mel com sua esposa Bridget, quando o mundo ainda fazia sentido, quando a mãe de John assava os pãezinhos depois da escola. John naquele momento se acalma e diz ao marciano que eles já foram para Marte e que lá não tem marcianos, e jogando o jornal no chão, diz que isso é apenas a pressão em sua cabeça. O alien, com palavras desconexas, diz que não é um marciano literalmente, que ele veio de um lugar distante. John, sem perceber, está no meio da rua e quase é atropelado. O marciano naquele momento diz que eles precisam ir, pois os pais já estão mortos e que logo irá agir novamente. John vê o rosto marciano em um bebê e com raiva questiona o que o marciano quer com ele. O marciano diz que a raça humana está sob ataque. A mãe do bebê manda John sair de perto de seu filho. Isso tudo enquanto vemos um homem no carro indo a algum lugar. John questiona que tipo de ataque. Naquele momento o marciano meio que ativa poderes em John, dizendo para ele investigar e abrir os olhos, e diz para John enxergar as pessoas claramente pela primeira vez. John naquele momento começa a ver a real intenção das pessoas, seus pensamentos. O marciano questiona o que John viu. John diz que viu desespero, medo, paranoia, raiva em toda parte. O marciano diz que John viu um acúmulo de energias ruins. John questiona o que isso significa. O marciano diz que isso acontece quando uma sociedade está instável e que o recente aumento de instabilidade sugere intervenção externa e que o mundo está em um iminente colapso psicoplanetário mundial. O marciano diz que John precisa ir, que o programa está em progresso e que o homem armado logo chegará à rua certa. John diz que não está entendendo o que está acontecendo. O marciano diz que John vai entender, que a atualização e expansão da consciência está em progresso, que a visão marciana está começando. John começa a se lembrar de seu passado, quando era menino e olhava atrás da cerca a senhorita Donnellis tomando banho de sol. John senta no meio-fio e questiona o que o marciano quer com ele. O marciano diz que é uma parceria, aliado. O marciano interrompe a conversa e diz que o homem armado já chegou em Pequeno Damasco e completa dizendo que salvou a vida de John e agora eles estão entrelaçados. O marciano diz que precisam ir rápido, pois o atirador irá disparar em segundos. Em paralelo, vemos o homem armado dizendo para si próprio que são invasores alienígenas, ladrões de corpos, e que estão querendo substituir os humanos. O homem começa a disparar. John ainda está confuso com tudo o que ele está vendo. Naquele momento, John recebe uma ligação do departamento dizendo que há um atirador e que a polícia local já está a caminho. John diz a seu chefe que ele já está indo para o local. John para um carro de um civil na rua e pega o carro para ir até o local do evento. Enquanto o marciano chama John de parceiro, John acelera o carro. O ar em sua volta tem gosto amargo em sua boca. Enquanto em sua cabeça, John vê a estranha figura verde sentada no banco do carona, com os pés no painel. Em paralelo, vemos o atirador com sua arma nas mãos, dizendo que os aliens apenas se parecem com as pessoas, que eles andam pelas ruas, torcendo para que as pessoas não percebam, mas por sorte, ele percebeu. Vemos o atirador dizendo que os aliens disfarçados, na maioria das vezes erram a cor, e quando tento falar às vezes sai estranho. Isso tudo enquanto vemos imigrantes
sírios no chão, gritando e sangrando, pedindo por misericórdia. John naquele momento chega na rua dos sírios que estava o assassino. O atirador está prestes a matar ali os sírios. Nisso, o marciano voa para dentro da cabeça do atirador. O atirador se vira para John. John naquele momento percebe que 5 vítimas foram abatidas e 6 pessoas estão se escondendo. John, através das habilidades do marciano, começa a ver as pessoas mortas e feridas no chão e começa a ver seus últimos pensamentos. John chama o atirador pelo seu nome Tyler. Tyler não conhecia John, mas John conhecia. Nisso vemos o marciano caminhando pela mente de Tyler. O marciano começa a ver as vontades e os medos de Tyler e vê que Tyler tinha um amigo chamado Clyde Toombs. Naquele momento, John diz que é o próprio Clyde Toombs para fazer com que Tyler se acalme. Tyler diz que faz tempo que não vê Toombs, que mal o reconhece. John vê o último suspiro de um velho. Tyler pergunta se é mesmo Toombs. Em paralelo, vemos o marciano olhando a mente de Tyler, suas lembranças. Tyler está com a mão no gatilho e questiona se o homem em sua frente é seu amigo Toombs ou se só está fingindo. John, fingindo ser Toombs, diz que é e pede que Tyler abaixe a arma para que eles possam conversar. Tyler diz que tem alguns que fingem tão bem que nem sabem que estão fingindo. John consegue ver o que um adolescente sírio está pensando atrás do carro, sobre um desenho antigo. Enquanto John enrola Tyler, vemos o marciano achando alguma coisa na mente de Tyler. Naquele momento, surge a polícia. Os policiais chegam até a rua e mandam o Tyler abaixar a arma. John mostra seu crachá do FBI aos policiais e pede que abaixem as armas e diz que está conversando com Tyler. Dentro da mente de Tyler, o marciano encontra o problema: ilusão, alucinação nível 18, podridão cerebral. O marciano nota que Tyler tem uma repulsa a imigrantes devido à sua cultura do passado e à exposição a filmes violentos. Na mente de Tyler, vemos o marciano dizendo que tem solução. Assim que o marciano consegue desfazer os problemas mentais de Tyler, Tyler na vida real começa a perceber o que ele fez, as mortes que causou, e começa a entrar em pânico. Tyler não entende o que está fazendo com uma arma na mão no meio da rua. O marciano começa a refazer as memórias de Tyler. Naquele momento, John escuta um barulho de tiro. Um dos policiais atirou em Tyler. A bala passa por sua cabeça, o matando na hora. O marciano na mente de Tyler percebe que alguma coisa aconteceu com o rapaz, como se algo tivesse sido desligado. Na sala do FBI vemos John escutando seu chefe Nelson, falando que o pretexto para a polícia ter atirado foi o fato de John estar apenas conversando com o Tyler. John volta até sua casa, abalado. Assim que John chega em sua casa, sua esposa questiona como foi o trabalho. John, deitado ao lado de sua esposa Bridget, diz que foi bom, o de sempre. Nesse vídeo temos a continuação direta da edição 1. Vemos aqui o John Jones enfim descobrindo que de fato, de alguma maneira, ainda não explorada, o marciano que habita seu corpo e sua mente o salvou da explosão de sua morte, e que ele não está ficando louco como achava. Ou será que está? Nessa edição temos o primeiro vilão que John Jones, entre aspas, enfrenta, e que apresenta ao público as habilidades do, entre aspas, marciano. Ao que tudo indica, o marciano é apenas uma forma de dizer o que se desconhece ainda. Ou seja, essa criatura que habita Jones não necessariamente é um marciano, é apenas uma forma de falar algo que sabe-se lá de onde vem. Ou será que é um marciano mesmo? Bom, vemos que o conflito dessa edição gira em torno de um homem conhecido como Tyler, que tem ali problemas com imigrantes sírios. Fica ali subentendido que ele tem certos problemas mentais também, uma criação ruim. Vemos que claramente o roteiro dessa edição é uma crítica à imigração, assunto esse muito forte nos Estados Unidos atualmente. Vemos que o delírio de Tyler sobre as pessoas serem, entre aspas, aliens disfarçados, e que elas falam estranho e possuem uma cor de pele diferente, e fazer esse paralelo com os sírios que habitam certas áreas da cidade, que os sírios são, na verdade, aliens, é uma alegoria e uma crítica a pessoas que não gostam de conviver com imigrantes, dando a entender que elas possuem uma maneira errada de ver a vida, que são pessoas ultrapassadas. Claro que o roteirista Dennis Kemp é um esquerdista e que isso pode ser uma porrada nos conservadores americanos. O que eu não duvido, afinal a mente esquerdista é bem limitada para algumas coisas. Apesar de que no fundo, lá bem no fundo, o roteirista tenta ser mais complexo e passar a mensagem de como as pessoas são humanas, que todos os imigrantes são bonzinhos. Obviamente existem pessoas que são preconceituosas, claro que sim. No entanto, eu vejo isso como sendo uma falácia de narrativa atualmente. Muitas pessoas, em sua grande maioria, não são contra imigrantes, e sim contra o imigrante ilegal que invade o teu país sem permissão. Abrindo aqui um parêntese, é impressionante. Eu acho até engraçado como a polícia em toda a obra mais à esquerda é tratada como sendo sempre burra e estúpida. Como nessa edição, quando o John manda a polícia não atirar pois ele está conversando com o Tyler.
acalmando o vilão. E mesmo assim a polícia sem qualquer motivo dispara, como se fosse um bando de animais em ação, sem qualquer discernimento da realidade. Um retrato pobre da polícia. E sabe, não foi um civil qualquer que falou com os policiais, e sim o próprio detetive do FBI. Enfim, outra coisa foi ver os poderes do marciano, e como ele é poderoso ao ponto de conseguir entrar na mente das pessoas e remover pensamentos, sentimentos, quase que como uma lobotomia. E mais, ele consegue refazer os pensamentos ruins em bons. É como se o caçador de Marte absoluto conseguisse mudar a índole da pessoa. Maneiro. Esse foi o vídeo. Fique ligado nos próximos vídeos do canal, deixem um like, se inscreva no canal por favor, ative o sininho para receber novos vídeos e comentem o que acharam dessa história, se gostaram ou não. E se engaje o canal. Eu vou deixar aqui no final duas playlists para vocês darem uma olhada, ok? E bebam água.